Bom dia, pessoal, tudo bem? Turminha, hoje nós vamos fazer aí uma aula, né, continuando as nossas aulas aí de dinâmica. Nós vamos falar a respeito do plano inclinado, tá certo? Então, ó, plano inclinado, né, a gente pode citar aí como exemplos, né, ó, um toboágua, por exemplo, né, um escorregador, enfim, tá? Em um plano inclinado, gente, nós temos assim a atuação de forças, tá certo? Então, por exemplo, né, ó, se eu tiver um determinado plano inclinado, né, e tiver atuação um determinado corpo escorregando, né, ó, por exemplo aqui, ó, tá? Você pega aí uma borrachinha aí, né, ó, você vê, ela vai escorregar. Aqui ela está na horizontal. Se eu inclinar ele um pouco, tá, gente? O que vai acontecer, né? Ó, ela vai vencer o atrito, né? Porque, queira ou não, essa borracha aí, ela tem um determinado atrito aí com a rampa, tá certo? Então, ó, um pouco de atrito, ó, já está o plano inclinado aí, né? Então, um pouco de atrito ela segura. Mas se eu inclinar um pouco mais, ela já adquire o movimento. Esse movimento, pessoal, né, é lógico, né, que ele vai ter uma aceleração aí para baixo, né? Então, consequentemente, tá, gente, a nossa resultante também vai ter que estar aí para baixo. Então, ó, vamos pensar aqui, tá, gente? Eu já comentei com vocês, né, que quando você tem aí um sistema como esse, nós temos que colocar aí as forças que atuam nesse corpo, tá? Então, ó, que forças que nós temos, né? Nós temos, ó, força-peso para baixo, né, ó. E nós temos aí a normal, tá, gente? Normal, ela é compressão aí, ó, vamos dizer. Ela é reação à penetração, à compressão aí que o bloco causa nesse plano inclinado. Tá certo? Então ele vai apertar o plano inclinado nesse sentido, ó, normal sentido contrário. Então a normal, gente, ela seria aí, ó, vamos dizer, perpendicular a essa superfície aí de apoio, tá certo? Então, bem dizer, tá, gente, como eu estou considerando um plano sem atrito, então não vai ter o atrito aí segurando esse corpo, tá, gente? Uma superfície completamente lisa, né? Então eu vou ter essas forças aí. Só que daí, gente, o que acontece? Essa força-peso aqui, eu posso decompor, tá certo? Então eu vou decompor ela assim, ó. Pn, a gente fala componente normal do peso, tá certo? E o PT, que seria aí no caso a componente tangencial aí do peso, tá certo? Pessoal, lembra, né, ó, que nós temos que fazer aí um paralelogramo aqui, né, ó, tá certo? Olha lá, tá ok? Para você saber aí direitinho aí, ó, até aonde vai a sua força. Então, a sua força ela tem que vir até aqui, ó, até o limite da ponta da seta verde, ó. Então, ela tem que vir aqui. E aqui em cima a mesma coisa, até o limite da ponta da seta aqui, ó, tá certo? Então ela tem que estar aqui, ó. Quando eu for fazer aqui um retângulo, né, um paralelogramo, né, como nós falamos quando nós vamos decompor forças, né, vai ter que formar essa figura aqui, ó, tá certo? Então, ó, esse ângulo aqui, tá, gente, o ângulo θ, esse ângulo aqui, ó, ele tá aqui. Aqui é o ângulo θ, tá certo? Então, ó, perceba o seguinte, gente, ó, essa força e essa, elas acabam adquirindo valores iguais, tá certo? Então vamos dizer, uma parte do peso vai comprimir o plano, a outra parte do peso, ó, vai fazer ele descer aí, ó, plano abaixo, tá certo? Essa parte aqui, ó,
que está comprimindo o plano, ela vai ter a reação normal, para cima, certo? Então eu poderia dizer aqui, né, gente, que o valor da normal vai ser igual ao componente normal do peso. Gente, se eu fosse calcular isso daqui, o PN, ó, como é que eu iria calcular? Ó? O PN, ele é o cateto ao lado do ângulo, né, gente? Ele é o cateto ao lado do ângulo. Aqui eu tenho, né, os catetos, aqui também outro cateto, que seria o PT, tá, gente? Vamos imaginar um triângulo aqui, tá? PN, o PT e o peso. Tá? Então eu tenho catetos, esse é cateto, esse daqui também é cateto, e aqui eu tenho a minha hipotenusa, tá certo? Como o PN, tá, gente, ele é o cateto que está ao lado do ângulo, então ele é o cateto adjacente que nós falamos, certo? Então como é que eu iria achar aí o valor do PN, tá, gente? Vamos pensar na fórmula do cosseno. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá certo? Então, olha só, quem vai ser o meu PN? PN vai ser P cosseno de θ. Tá certo? Então, se por exemplo, né, gente, um exercício pedisse para você determinar a força que o bloco faz no plano, a força que o bloco faz no plano é exatamente aí a normal, né, gente? Que seria o valor aí do PN, não é isso? São iguais, tá? Então eu posso calcular a normal, como elas são iguais, ó, eu posso calcular a normal exatamente com essa fórmula aqui, ó. P cosseno de θ. Tá ok? Pessoal, então, ó, o peso não existe mais porque eu decompus ele em duas forças, PT e PN. Só que essa força anula essa. Então, ou seja, gente, quem vai ser a minha resultante? Ó? Minha resultante vai ser apenas essa daqui, ó, apenas o PT, certo? Então, ó, eu poderia falar que a minha força resultante, né, ó, vai ser igual ao PT. Nós já vimos que resultante é massa vezes a aceleração. E o PT, gente? Da mesma maneira que o PN é P cosseno, o PT, gente, como ele está no cateto oposto, então o PT vai ser P seno de θ. Tá? Quem que é o peso, gente? Esse P aqui, né, gente, é o peso. Quem que é ele? Não é massa vezes gravidade? Não posso colocar dessa maneira aí, ó, né? Aí o que que vai acontecer, ó? Ó a minha massa aqui, ó. Acaba cancelando. Eu vou ter o quê? Que a minha aceleração vai ser G seno de θ. Tá, ó. Então eu poderia calcular a aceleração desse bloco, ó, com essa fórmula aí, ó. A aceleração G seno de θ. Tudo bem? Certo? Vamos supor que esse plano inclinado tem atrito, tá, gente? Gente, ó, o atrito, já comentei com vocês, né? Ó, ele é uma força contrária, vamos dizer, ao deslizamento. Então vamos dizer, né? Ó, aqui nesse caso, tá, gente? A gente continua tendo aí as mesmas forças, tá? Ó, o peso, a normal e o atrito. Qual que é a tendência desse bloco deslizar? Não é para baixo, gente? É para baixo. A tendência dele deslizar aí é para baixo. Tá? Então a força de atrito, tá, gente? Ela vai ser contrária a esse deslizamento. Ó. Então a força de atrito, ela vai atuar aí no sentido contrário, tá? Ó. Vou colocar assim, ó. Força de atrito. Ok? Então vamos ver. Ela vai estar atuando no sentido contrário, né?
Mas eu poderia fazer aqui, ó, a minha decomposição aqui, tá? Normal, tá certo? Aqui eu tenho o PN, aqui eu tenho o PT, certo? Mesma coisa, tá, gente? Ó, essa decomposição aqui, né? Ó, a gente faz o paralelogramo aqui, né? Ó, tá? Então essas setinhas elas têm que vir até essa linha aqui, tá? Não pode passar a seta e também não pode ficar mais curta, tá? Ela tem que vir até essa linha, tá certo? Então vamos lá. O ângulo continua aqui, ó, normal, certo? Então a única coisa que nós temos aí a mais, tá, gente, seria aí a questão aí da força de atrito, tá ok? Então, ó, se eu fosse calcular aqui a minha resultante, né? Ó, essa força anula essa, agora o PT e a força de atrito, ó. O atrito pode anular o PT? Pode, certo? Mas normalmente, dependendo do peso aí desse bloco, enfim, ó, o PT ele acaba assumindo valores maiores do que esse. Ou valores iguais, tá, gente? Detalhe, tá, gente? Jamais a força de atrito vai ser maior do que o PT, tá? Por quê? Porque se a força de atrito fosse maior, a gente teria o corpo escorregando para cima. Como é que pode um negócio desse, tá, gente? Então não existe isso, né? O corpo não vai escorregar ali para cima, né? Então, ó, ou as forças são iguais, e aí ó, esse corpo estaria em repouso, né? Vamos considerar que esse corpo foi colocado aqui, tá, gente? Velocidade inicial 0, certo? Então, ó, se essas forças forem iguais, uma força vai anular a outra, tá? Agora, e se o PT for maior? Se o PT for maior, gente, aí nós temos que fazer assim, né? Ó, resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para dar para ver. Aí, resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu teria que fazer o quê? Ó? PT menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Aí eu teria que determinar aí o valor dessas forças, tá, gente? Para continuar a conta. Não daria para a gente cancelar e bolar uma fórmula como nós fizemos aqui. Tá bem? Então só para vocês saberem, né, ó, como que a gente tem que fazer se tiver aí, ó, essa força de atrito aí. Tá certo? Vamos ver aí um exemplo, pessoal. Estou falando aí de um corpo que ele tem uma massa de 5 quilos. Ele está em um plano sem atrito, tá, gente? Então nós não vamos considerar aí o atrito, como eu tinha comentado, tá ok? Deu o valor de seno, cosseno, tá? Tá falando que a velocidade inicial foi 0, ou seja, tá? Esse corpo foi colocado aqui, ó, em repouso. Mas como não tem atrito, gente, esse corpo ele vai adquirir uma aceleração e vai descer essa rampa, né? Então, ó, qual o valor dessa aceleração? Tá? Vale a pena a gente colocar aí todas as forças? Sim, pessoal. Importante vocês colocarem as forças até para vocês acostumarem a trabalhar aí com esses vetores, tá? Ó. Então, ó, nós temos peso sempre para baixo, né, gente? Ó, vertical, tá? Normal lá para cima. Procurem fazer esse seu vetor aqui, tá, gente? O PN, ó, ele tem que ter, ó, aproximadamente o mesmo tamanho, ó, do N, tá? Por quê? Porque eles são valores iguais, tá? Ó. E aqui eu vou fazer aqui o PT, tá? Aonde que está o meu ângulo? O ângulo θ está aqui, tá? Sempre aí entre o P e o PN, né, gente? Então, ó, eu quero calcular a aceleração. Posso utilizar aquela fórmula que eu falei para vocês? Pode, gente, pode. Não tem atrito, então pode. Manda ver, ó. A aceleração é igual a G seno
de θ. Tá, ó. Então a aceleração da gravidade aí vale 10, o seno de θ 0,80, né? Ó. Então a aceleração que esse bloco vai adquirir, ó, vai ser uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, lembrando, né, gente, que essa aceleração aí, né, ó, ela é para baixo, né? Lógico, né, gente? Esse corpo aí não vai subir espontaneamente aí, né? Ó, tá? Pessoal, letra B. Em quanto tempo, né, ó, levará o bloco para percorrer 1 metro? 1 metro, quando eu falo 1 metro, tá, gente? Descendo a rampa aqui, tá? Ó, 1 metro e depois 4 metros descendo a rampa. Pessoal, nós podemos utilizar, ó, vamos lembrar aí da cinemática, né? Ó, como é um movimento acelerado, eu poderia, por exemplo, utilizar essa fórmula aqui, ó, de movimento acelerado. Tá? Posição inicial 0, velocidade inicial 0, tá? Então eu iria trabalhar com essa fórmula de uma maneira reduzida. Ó. Só isso daqui, ó, S é igual a t quadrado sobre 2. Então como ele falou 1 metro aqui primeiro, né? Ó, então eu vou colocar aqui, ó, posição final 1 metro, tá? A aceleração 8, né? Ó, então vai ficar 8 t ao quadrado sobre 2. Então aqui vai dar 4. Então vai ficar 1/4, né? Ó. E aí eu vou tirar a raiz quadrada. Pessoal, nesse caso aqui, tá, gente, não vai ter o tempo negativo, tá, gente? Então vou considerar só o tempo positivo. Então raiz quadrada de 1/4, né? Ó, vai dar meio segundo. Eu vou colocar em número decimal, tá? Ó, meio segundo. Tá aí. Então a primeira pergunta está respondida. E após 4 metros, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Usar a fórmula reduzida. Vou colocar o S igual a 4. Tá? A minha aceleração, 8. Pessoal, aqui vai dar 4, aqui também 4, né? Então eu posso cancelar o 4 daqui com o 4 daqui, ó. Tá? Então vai ficar t raiz quadrada de 1, né? Ó, 1 segundo aí. Tá certo? Então meio segundo para percorrer 1 metro e 1 segundo para percorrer 4 metros, tá? Ó. Quem pensou aí, tá, gente? Um meio segundo em 1 metro. Aqui é uma distância 4 vezes maior, então vai dar um tempo 4 vezes maior. Não é assim, tá, gente? Isso daí só é válido para movimento uniforme. Aqui é um movimento acelerado. Então, ó, os tempos, né? Lembra lá das proporções de Galileu, né? Ó, tá ok? Os tempos não são iguais aí, né? Ó, as distâncias, aliás, né, não são distâncias iguais, tá? Então, cada vez ele está mais acelerado, então ele começa meio lento, ele vai e daqui a pouco ele tem uma velocidade maior, então vai percorrendo distâncias maiores, tá? Então tá aí. Qual a intensidade da força que ele aplica no plano? Olha lá, turminha, olha lá, ó. Qual a intensidade da força que ele aplica no plano? Gente, a força que ele aplica no plano seria, no caso aqui, ó, essa componente Pn, né, ó, que nós temos aí a reação normal. Então é só você calcular aí o valor do Pn. Ó, Pn, né, que seria igual aí a normal, vai ser igual a quem, gente? P cosseno de θ, né? Então, ó, no caso ele falou aqui que esse bloco tem 5 quilos, então a gente considerando aí a gravidade 10, então ele vai ter aí um peso de 50, cosseno de θ 0,6, né? 0,60. Então o valor do Pn vai ser aí de 30 newtons, né? Ó. Tá ok? Então a minha normal vai ser 30 newtons aí também.
certo? Pessoal, mais um exemplo aí para vocês, tá? Agora a gente falando aí já de um plano inclinado com polia. Então aqui nós temos aqui dois blocos, né? Ó. Um bloco A e um bloco B. Esse daqui é o bloco A, tá, gente? Esse daqui é o bloco B. Eles estão falando que a massa do A vai ser a mesma massa do B. E ele está falando, ó, despreze os atritos. Bom, então força de atrito nós não vamos colocar, né? Ó. Ângulo θ igual a 30. Qual é o valor da aceleração? Pessoal, então vamos lá. Colocando as forças aí, ó. Na polia, eu já comentei com vocês, tá, gente? Deixa eu pegar uma caneta mais grossa aqui. Na polia, ó, nós temos, ó, tração, tá? Nos blocos, tração, né? Aqui eu tenho o peso do bloco B, tá? Esse bloco está pendurado aí, né, gente? Então tem o peso dele aí para baixo, tá ok? Aqui, ó, no bloco A, eu vou ter, ó, o peso dele aí para baixo, a normal aí para cima, a tração, né, gente? Tá certo? E esse peso eu vou decompor ele em duas forças, tá? Ó, vou colocar mais fraquinho aqui agora, ó. O PN e o PT. Certo? Lembrando aqui do paralelogramo, né? Ó, aqui é o ângulo θ, né? Então, gente, primeiramente, tá? Eu tenho que saber, tá, gente? Qual é a força maior, tá? Aqui, gente, nós podemos ter aqui, ó, duas forças aqui, vamos dizer assim, né? Se o peso desse bloco aqui for maior do que o PT, esse bloco vai descer e esse outro bloco vai subir. Se o PT for maior do que o peso de B, né? Esse bloco vai descer e esse bloco vai subir, tá? Mas, nesse caso, como ele está falando aí que as massas são iguais, tá, gente? Se as massas são iguais, então quer dizer o quê? Que esse bloco que está pendurado, ó, ele está pegando aí todo o peso dele, tá? Que é igual a esse peso aqui, ó. Tá? Aqui, gente, o PT vai ser apenas uma parcela do peso, tá, gente? Vai ser apenas uma parte, tá? Então, ou seja, a força maior que eu tenho aqui, ó, é o peso de B, tá, gente? Das forças no sentido do movimento que eu tô falando, né? Ó, tá? Então, ó, se a gente for fazer aí uma resultante, o que nós temos aí, tá? No bloco A, eu vou ter, para o bloco A, vamos pensar aí na resultante, certo? Então, o bloco A, tá, gente? Ó, resultante eu vou ter tração menos o PT igual a massa de A vezes a aceleração. Essa massa, tá, gente? Como eu estou falando que a massa de A é igual à massa de B, então eu vou chamar essas massas aqui de M, tá? Aí eu uso o M para os dois, tá certo? Para o bloco B, gente, como é que fica? Mesma fórmula, tá, gente? Fórmula da segunda lei de Newton. Peso de B é a força maior, então vou fazer essa força menos essa. Então vai ficar, ó, peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Pessoal, vocês lembram lá da soma das fórmulas, né? Então eu posso somar essas duas equações aqui, ó, essas duas
equações aqui que foram formadas, tá? Ó. A hora que eu for somar, aliás, essas duas equações, ó, tá? O que vai ter? O PT, eu vou fazer, ó, peso de B menos o PT. A tração aqui cancela, tá, gente? Ó, tração menos tração cancela. E aqui, ó, massa de A mais massa de B vezes aceleração. Só que eu já comentei com vocês que essas massas são iguais, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, 2m, tá? M mais M, 2m. Eu vou colocar assim, ó, 2m vezes A. Aí, pessoal, vamos calcular aqui, tá? O que seria o peso de B? Peso de B não é massa de B vezes a gravidade? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Massa de B eu falei que vale M, né? Ó. Massa de B eu falei que vale M. Gravidade vale 10, então fica 10 M. Tá? Então, ó, peso de B vale 10 M. E o PT? PT, gente, eu comentei com vocês, né, gente, que quando nós vamos calcular o PT, eu vou utilizar aqui, ó, o seno do ângulo de inclinação, tá? Então, o PT, ó, vou colocar aqui, PT vai ser peso seno de 30. Seno de 30 vale meio, né, gente? Ó, o peso vai ser igual a esse, 10m. Seno de 30 vale meio, ó. Então 10 dividido por 2 vai dar 5m. Ó. Tá? Então achei o valor do PT. Aqui eu achei o valor do PB. Só substituir, ó. Então PT vale 5m. Vamos resolver aqui essa conta, ó. 10m menos 5m. Eu vou passar esse 2m dividindo. Aí, ó. Cancela a massa, ó. Então a aceleração que esse bloco vai ter, ó, é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Estou utilizando aí as mesmas ideias aí, né, ó, da segunda lei de Newton, né, que a gente já fez alguns exercícios aí parecidos com esse, tá? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, eu só vou falar a respeito de quando nós temos aí um plano acelerado, tá? Gente, ó, esse plano ele vai ter uma aceleração para a direita, certo? E aí, gente, o que acontece? Se esse bloquinho ele ficar ali em equilíbrio, ele não se mexer, né? O que acontece? Nós vamos falar que esse bloquinho vai ter a mesma aceleração. Aceleração também horizontal para a direita. Então, como é que a gente pode pensar aí num sistema de forças para que fique válido essa situação, né? Vou colocar as forças aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ó, eu vou representar aqui as forças, tá? Ó. Então nós vamos ter, ó, normal, nós vamos ter, ó, o peso, tá certo? Pessoal, se eu fizer um sistema de forças, ele vai ficar assim, ó. Normal, inclinado, peso para baixo. E aí, ó, quem que tá faltando aqui, ó? A resultante, tá, gente? Não falei aí que, ó, a minha aceleração tá para a direita, né, ó? Então a resultante vai estar para a direita, certo? Então aqui nós vamos ter a resultante que age nesse bloco aqui, tá? Aonde está o ângulo? Pessoal, o ângulo θ, esse ângulo θ aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. Tá? Lembra que eu falava para vocês, né, ó, que ele estaria aqui assim, né? Tá? E aí você transporta ele até a ponta aqui do
da normal, tá? O mesmo ângulo aí, tá certo? Pessoal, a normal a gente não tem informações, tá? Então eu vou fugir dela. E para fugir da minha hipotenusa, eu vou trabalhar com a tangente, ó. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Seria aí a minha força resultante dividido pelo peso, né? E aí, pessoal, ó, eu vou colocar aqui, ó, resultante é igual a massa vezes a aceleração, o peso massa vezes a gravidade, só que daí a massa acaba cancelando, ó. Então fica que a minha tangente de θ é igual a aceleração dividido pela gravidade. Então dá para achar a aceleração desse corpo, ó, fazendo gravidade vezes tangente de θ. Tá certo? Dá para a gente determinar aí a aceleração desse corpo dessa maneira. Tudo bem, turminha? Pessoal, espero que a gente tenha tirado dúvidas aí a respeito de plano inclinado, tá? Os exercícios são muito parecidos aí com exercícios da segunda lei de Newton, né? A aula que a gente viu antes. Então, a ideia de vocês fazerem as forças com bloquinhos separados, tá, gente? É uma ideia muito legal, tá? Que ajuda a gente a resolver o problema. Você coloca os bloquinhos, coloca todas as forças e fica mais fácil da gente visualizar, ó, o que nós vamos fazer, tá bom? Bom, pessoal, até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês aí. Até mais, turminha.